sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Leandro e nesta aula vamos falar sobre escalas termométricas. Como sabemos, o instrumento utilizado para fazer a medida da temperatura é o termômetro. O termômetro ele possui uma escala termométrica. Nesta aula, vamos falar sobre três escalas principais. A escala Celsius, grau Celsius, a escala Fahrenheit, grau Fahrenheit e a escala Kelvin. Na escala Kelvin, nós não fazemos a leitura do grau Kelvin, apenas Kelvin. A escala Kelvin é conhecida como a escala absoluta. A escala Kelvin é a escala de temperatura para o Sistema Internacional de Medidas. A escala Kelvin também é a escala do zero absoluto, onde esse zero absoluto seria o ponto de menor temperatura possível, onde as partículas estariam em repouso. Bom, para que possamos estruturar uma escala termométrica, nós precisamos de alguns pontos fixos. Esses pontos fixos são denominados como ponto de gelo e ponto de vapor. O ponto de gelo ele é equivalente ao ponto de fusão do gelo para a pressão de uma atmosfera. O ponto de vapor ele é equivalente ao ponto de ebulição da água também para a pressão de uma atmosfera. Bom, vamos ver como fica os pontos de gelo e ponto de vapor para essas três escalas que nós vamos trabalhar nesta aula. A escala graduada em Celsius apresenta para o ponto de gelo o 0 graus Celsius, para o ponto de vapor o 100 graus Celsius. A escala graduada em Fahrenheit apresenta para o mesmo ponto de gelo 32 graus Fahrenheit e para o ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. Já a escala Kelvin apresenta para o ponto de gelo 273 Kelvin e para o ponto de vapor 373 Kelvin. Nesta aula vamos fazer a equivalência entre as escalas. Como assim equivalência? Nós vamos aprender a converter o valor de uma temperatura em Celsius na escala Fahrenheit ou também na escala Kelvin. Como que nós vamos fazer isso? Bom, eu vou chamar aqui no intervalo entre o 0 e o 100 de TC. Entre o 32 e o 212, eu vou colocar aqui como TF. Entre o 273 e o 373, eu vou chamar de TK. Esse método você pode utilizar para qualquer escala. Se você for resolver um exercício que é uma escala desconhecida, uma escala A, uma escala B, uma escala X, ou seja, que não é uma entre essas três escalas, você pode usar o mesmo método para determinar a fórmula de conversão. Bom, feito isso, qual é o procedimento? Você pegar o valor aqui do meio e subtrai do valor de baixo. Então, para a escala Celsius, nós teremos TC menos 0 dividido, aí você vai fazer o mesmo esquema, o de cima menos o de baixo. 100 menos 0, 100. Entendido, amiguinho? Bem fácil de fazer. Para a escala Fahrenheit, mesma história. Você vai pegar o valor do meio e subtrair do valor de baixo. Então, você vai ter temperatura Fahrenheit menos 32, né? E vai dividir aqui pelo valor de cima menos o valor de baixo. O valor de cima é 212, né? Menos o valor de baixo, que é 32. Então, aqui nós já vamos ter um intervalo de 180. Iguala e faz a mesma coisa para o Kelvin. O do meio menos o de baixo. Então, você vai ter temperatura Kelvin, TK, menos 273, dividido pelo valor de cima menos o de baixo. 373 menos o 273. Esse intervalo aqui também vai dar 100. Bom, podemos simplificar para deixar os valores menores. Então, nós podemos simplificar por 20, né? O 100 por 20. O 180 também dá para simplificar por 20. O 100 aqui também dá para simplificar por 20. Como vai ficar? TC sobre 5, né? Porque 100 dividido por 20 vai dar 5. E aqui vai ficar como? Ó, TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32 dividido aqui, 180 simplificado por 20, que vai dar 9. E aqui igual, ó, 100 simplificado por 20, que vai dar 5. Então, aqui sobra quanto? Ó? Temperatura Kelvin menos 273, que é a parte de cima, dividido também por 5. Tá certo, moçada? Aqui nós temos, então, uma equação de conversão entre as três escalas
que nós estamos trabalhando nessa aula, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e também a escala Kelvin. Aqui nós temos uma escala com 3, né? Ah, professor, como é que eu vou resolver isso? Não, você vai resolver sempre de 2 a 2. Então, se você quer fazer uma conversão entre Celsius e Fahrenheit, você vai pegar o Celsius e o Fahrenheit. Se você quer fazer uma conversão entre o Fahrenheit e o Kelvin, você vai pegar o Fahrenheit e o Kelvin. Tá certo, moçada? Bem tranquilo. Se for uma escala diferente dessas, você vai repetir o processo e vai montar a fórmula de conversão da mesma maneira. Certo, amiguinho? Tá compreendendo? Vamos em frente. Vou falar um pouquinho agora sobre a variação da temperatura, que é um pouco diferente da conversão de temperatura. Bom, como nós estávamos trabalhando já na escala de conversão, o que nós temos aqui, ó? O grau Celsius, ele é dividido, né, num intervalo que ele vai de 0, né, de 0, ele vai até 100. Então, nós temos um intervalo aqui, ó, que ele vai ter um intervalo de 100 unidades. Então, se nós dividirmos isso aqui em 100 unidades, o que vai acontecer? De 0 a 100, 100 unidades, cada unidade vai valer 1 grau Celsius. Se nós pegarmos o termômetro graduado na escala Fahrenheit, o Fahrenheit ele vai do 32 ao 212. Então, esse intervalo aqui, meus amigos, ele vai dar um intervalo de 180. Só que se nós pegarmos esse intervalo de 180 e dividirmos em 100 unidades, o que nós teremos? Cada unidade valendo 1,8 grau Fahrenheit. Se nós pegarmos o Kelvin tem um intervalo de 273 a 373, então ele tem um intervalo de 100. Se nós dividirmos isso em 100 unidades, o que vai acontecer se dividirmos em 100 unidades? Cada unidade do Kelvin vai valer 1 Kelvin. Aonde eu quero chegar com isso? Da seguinte maneira, se nós tivermos uma variação de uma unidade na escala Celsius, a variação de uma unidade na escala Fahrenheit vai equivaler a 1,8. Então, cuidado que conversão e variação é diferente. Se houver uma variação de 10 unidades na escala Celsius e houver uma variação, então, de 10 unidades na escala Fahrenheit, então, aqui no Fahrenheit vai dar 18, lá no Celsius essa variação vai ser 10. Então, nós temos assim, ó, que a variação da temperatura em graus Fahrenheit, ela vai valer... Aqui, deixa eu só arrumar aqui para nós. Ela vai valer 1,8 vezes a variação da temperatura na escala Celsius, tá? Agora, a variação de temperatura da escala Celsius, ela vai ser igual à variação da temperatura da escala Kelvin. Por quê, professor? Então, voltamos aqui. Cada unidade na escala Celsius, né, são 100 unidades. O intervalo vai de 0 a 100. 100 unidades, cada unidade vale 1. O Fahrenheit, ele vai dar um intervalo de 180. Então, cada intervalo é 1,8. O Kelvin, o intervalo é 100. Então, cada unidade também vale 1. Então, a variação de temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação da temperatura da escala Celsius. E a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Existe uma formulazinha que é o seguinte, ó, variação de temperatura Celsius sobre 5, certo? Igual variação de temperatura Fahrenheit, aqui, sobre 9, igual a variação da temperatura Kelvin também sobre 5. Então, se você quiser fazer pela fórmula, você pode fazer pela fórmula. Ou você pode fazer pensando que cada unidade no Fahrenheit vai ser 1,8 e cada unidade no Celsius e no Kelvin ele vai ser igual a 1. Aonde que você vai ter problemas igual a esse? A variação de temperatura ao longo do dia, a máxima temperatura, mínima temperatura. Então, cuidado que variação é diferente de conversão. Então, fiquem muito atentos na hora do exercício. Certo, amiguinhos? Tá compreendendo? Tá gostando da aula? Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, deixa o seu curtir e acompanhe a gente também nas outras aulas que estão disponíveis aí
para ajudar você nos seus estudos. Eu vou resolver agora alguns exercícios para fortalecer essa ideia, então, da conversão e da variação. Primeiro exercício, vamos aqui. O primeiro exercício diz o seguinte: uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então eu vou colocar aqui, moçada, ó, temperatura inicial, ela vale 25 graus Celsius. A temperatura final, ela vale quanto? Quanto que ela vale aqui, amiguinhos? 80 graus Celsius. Então vamos anotar aqui que essa temperatura, ela está valendo, então, ó, 80 graus Celsius. Qual é a pergunta? A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e na escala Fahrenheit. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual que é o valor dessa variação de temperatura em Celsius. Lembrando que variação é o valor final menos o valor inicial. Cuidado que variação não é o maior menos o menor, é o final menos o inicial. Então vamos fazer a variação da temperatura em graus Celsius, que vai ser o valor final, 80 menos, 80 graus Celsius, menos o valor inicial, que era de quanto? Ó, de 25 graus Celsius. A variação de temperatura na escala Celsius vai ser de 55 graus Celsius. Essa foi a variação na escala Celsius. O que nós vamos fazer agora? Eu vou converter essa variação na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Mas o que nós sabemos? Que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Então, isso significa que a variação da temperatura em Kelvin também será de 55 Kelvin. 55 Kelvin. Essa é a variação para o Kelvin. Mas para o Fahrenheit, vamos ver. A variação da temperatura em Fahrenheit, ela vai ser quanto? Ela vai ser a variação da temperatura em Celsius vezes 1, deixa eu só arrumar aqui, vezes 1,8. Então, a variação da temperatura em Celsius multiplicado aqui por 1,8. Então, a variação de temperatura em grau Fahrenheit vai ser quanto? A variação em Celsius, que é 55, vezes o 1,8. Quanto que vai dar esse valor? Então, esse valor vai dar uma variação de temperatura em Fahrenheit equivalente a 99 graus Fahrenheit. Veja que isso não é converter um valor no outro, é fazer o equivalente da variação, tá certo? Então, a variação da temperatura em Celsius e Kelvin são iguais e a do Fahrenheit é 1,8 o valor da variação do Celsius. Qual que seria a alternativa correta aí, amiguinhos? Letra B. Então, variou 55 Kelvin e 99 graus Fahrenheit. Beleza, gurizada? Tá gostando da aula? Deixe seu curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Faz agora isso, hein? Você vai esquecer depois. Não esquece. Não esquece. Vamos em frente. Exercício número 2, para que nós possamos agora fazer um de conversão e você ficar fera aí nos assuntos relacionados a escalas termométricas. Vamos em frente. 3 termômetros de mercúrio são colocados num mesmo líquido e atingido o equilíbrio térmico e graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. O termômetro graduado em Celsius registra 45. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar quanto? Ou seja, o valor equivalente a 45 graus Celsius, só que na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Vou mostrar um esqueminha para você da escala Kelvin. Então, a escala Kelvin, temperatura Celsius sobre 5. A temperatura Kelvin, então, vai ficar assim, TK menos o 273, também sobre 5. Então, o que você vai fazer aqui, amiguinho? Você pega esse 5 aqui e corta ele, tá vendo? Então, o que sobrou? A relação de temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin, menos 273. Isolando o Kelvin, você vai ter, então, que a temperatura Kelvin, ela vai ser o valor da temperatura Celsius adicionado 273. Então, vamos lá, vamos ver quanto que vai dar. Então, a temperatura Kelvin
né, vai ser igual o valor dos Celsius, quanto que é ali? 45, né, mais quanto? O 273. Então, o valor da temperatura Kelvin, o valor equivalente a 45 graus Celsius na temperatura Kelvin, ele vai ser de 318 Kelvin, tá certo? Então, esse é o valor equivalente, 318 Kelvin. Eu vou fazer agora para o Fahrenheit, porque ele pediu o Kelvin e pediu o Fahrenheit. Então, vamos fazer para a escala Fahrenheit. Para a escala Fahrenheit, então eu vou pegar temperatura Celsius sobre 5, e aí vai pegar a escala Fahrenheit, ó. Temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Lembra que eu falei lá no começo que você pega a fórmula de duas partes, né? Celsius e Fahrenheit, se você quer o Kelvin, Celsius e o Kelvin, se quer o Fahrenheit e o Kelvin, pega o Fahrenheit, pega o Kelvin. Então, o valor de Celsius, 45 graus Celsius. Esse é o valor que eu tenho sobre 5. O valor que eu quero é o valor da temperatura equivalente, né, ao 45 graus Celsius na escala Fahrenheit, menos 32, dividido aqui por 9. Vamos resolver esse aqui. Aqui você já pode dividir, ó, 45 dividido por 9, isso aqui vai ficar 9, né? Igual ao valor da temperatura Fahrenheit, menos 32, dividido também por 9. Esse 9 se manda lá multiplicando, então você vai ter assim, ó, temperatura Fahrenheit menos 32, né? Que vai ser igual a quanto? 81, que é o valor do 9 vezes o 9. Deixa eu só arrumar esse 1 aqui que deu uma bugadinha. Então aqui deu 81. Agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa temperatura aqui, ó. Então a temperatura Fahrenheit, ele vai ser quanto, ó? Tá menos, vai passar para o outro lado, amiguinho, ó, somando. Então vai ficar assim, ó, 81 mais quanto? 32. Quanto que dá 81 mais o 32? Então essa temperatura Fahrenheit, ela vai ser equivalente a quanto? 113, né? 113 graus Fahrenheit. O que significa esse valor? Significa que o 45 graus Celsius, a temperatura de 45 graus Celsius, é a mesma temperatura que um termômetro graduado no Fahrenheit ia medir 113 graus Fahrenheit e o no Kelvin ia medir 318 Kelvin. Então, qual que seria a alternativa correta? Mais uma vez aqui a letra B. Beleza, amiguinhos? Espero que tenham gostado da aula. Se gostou da aula, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreve no canal e não percam as próximas aulas. Tá certo, meus amigos? Valeu, muito obrigado por mais essa aula e até a próxima.